Hello, my friend. Welcome. How are you doing? Espero que você esteja bem e preparado para a gente começar uma super aula. Isso será imperdível. Por quê? Vamos falar do futuro simples, will. Vamos falar de how many. Vamos falar de preposições, ou seja, é um mix de aulas com tudo que você precisa para poder tirar suas dúvidas de uma vez por todas. Será um aulão. E no final, nós teremos algumas atividades para ter certeza se você aprendeu mesmo ou não. Vem comigo? Vamos então, rodando a nossa vinheta. Let's embora, my friend. Vambora nessa. Deixa eu me diminuir aqui. Pronto. Olha só. Ok, vamos lá. Vamos falar então sobre o futuro simples com will, ok? Deixa eu só ter certeza que se o meu fone conectado, tá conectado. Ok, certinho, beleza. Então, o que nós vamos fazer? Vamos começar falando sobre o Simple Future com o will. É o futuro simples. Quando então que nós vamos trabalhar o will? Quando que a gente utiliza o will? Tá lá a explicação. Usamos o will para falar ou para formar sentenças no tempo, no futuro simples. Simples isso. E o que o will ele é? Ele é um auxiliar. Ele é um verbo auxiliar. Então, ele vai auxiliar um outro verbo. Ele não vai substituir o verbo, ok? Ele vai acompanhar, ele vai auxiliar o verbo, jogando esse verbo para o futuro. Assim como o did muda o verbo para o passado, o will muda o verbo para o futuro. Ponto. Dito isso, é isso que a gente tem que saber por hora. Aí, vamos lá, alguns detalhes importantes de quando utilizamos o will. Primeiro, não há mudança em he, she, it. Então, he, she, it não vai aparecer, por acaso, wills. Isso não existe, tá? Outro ponto é que não vamos utilizar to depois de will. A gente vai contextualizar isso tudo já com alguns exemplos. E o terceiro ponto é que ele próprio vai se tornar negativo e interrogativo. Quer dizer que quando é negativo, ele vai ter a forma dele de negar. Ele próprio é um auxiliar. No caso de interrogativo, ele vem para frente, igual a gente faz com o verbo to be. Vamos usar o will para falar sobre. Isso aqui é muito importante, porque nós temos algumas formas de trabalhar o futuro, de falar, de fazer uma frase no futuro, de formas diferentes. Os usos são de formas diferentes. Nós podemos utilizar o will para falar no futuro, podemos utilizar o going to para falar no futuro, podemos utilizar um tempo contínuo, present continuous, o gerúndio, para falar no futuro, porém isso aqui é um papo mais avançado. Por enquanto, vamos focar no will. E cada um vai ser utilizado com uma finalidade. Quando nós vamos falar com o will sobre ações futuras de um modo geral, decisões imediatas, quick decisions, tomei uma decisão rápida, de forma imediata, vou utilizar o will. Estou fazendo uma promessa, também vou utilizar o will. Tenho uma previsão de algo, também utilizo o will. Tom, mas como assim? Pode me dar mais exemplos? É claro, vamos aos exemplos. I will study tomorrow. Acabei de resolver isso, ou estou te prometendo que eu vou estudar amanhã, certo? É um caso de utilizar o will. Então, nós temos a pessoa, will, e o verbo principal da minha estrutura. A forma negativa de will é will not, mas eu também posso abreviar utilizando won't. Won't é a forma abreviada de will not. Então, se eu quero dizer eu não vou estudar amanhã, I won't study tomorrow ou I will not study tomorrow. Ok? Até aqui? Caso seja uma pergunta, esse will vem para frente do meu pronome, assim como a gente faz com o verbo to be. Will I, will you, will qualquer pessoa study tomorrow? É assim que nós trabalhamos o will. Resposta afirmativa, yes, I will, é a short answer. Resposta negativa, no, I won't. Ou qualquer pessoa, mas will, mais won't. Vamos a mais um exemplo. She will eat pizza for dinner. She will eat pizza for dinner. Ela comerá pizza no jantar. Caso fosse uma negação, diríamos she will not eat pizza for dinner ou she won't eat pizza for dinner. Caso seja uma pergunta, will vem para frente de she. Will she eat pizza for dinner? Will she eat pizza for dinner? Deixa eu subir aqui. Pronto, ó. Conseguiu ver? Will she eat pizza for dinner? Right? Afirmativo, negativo e pergunta. Resposta afirmativa, yes, she will.
Resposta negativa, no, no she won't, ou no she will not. Mais um exemplo. They will visit their grandparents. Eles visitarão os avós. É uma promessa, ou eles acabaram de resolver isso. Forma negativa, they won't visit their grandparents, ou they will not visit their grandparents. Eles não visitarão os avós. Pergunta, will they visit their grandparents? Eles visitarão? Resposta afirmativa, yes, they will. Resposta negativa, no, they won't. O que a gente tem que lembrar daqui? Will é o nosso auxiliar no futuro, ele auxilia o verbo, quer dizer que ele não substitui o verbo, e ele próprio se torna o negativo e a interrogação. Ele não precisa de outro auxiliar. Ponto. Ponto. Vamos para a próxima atividade. Não atividade, o próximo tópico que nós vamos trabalhar aqui, preposição in e at. Eu sei que você tem dificuldade, eu sei que você tem dúvida nisso. In e at. Vem comigo. We use in for things or objects inside a place or space. Vamos utilizar o in para falar sobre coisas ou objetos dentro de um lugar ou dentro de um espaço. Inside. In é a abreviação da palavra inside, que significa dentro. Primeiro exemplo. The students are in a classroom. Os alunos estão dentro da sala de aula. Então, in não é em, não é no, não é na. Pensa no in como dentro, ok? The students are in the classroom, dentro da sala de aula. There are 10 cars in the parking lot. Dentro do estacionamento há 10 carros. There are 10 cars in a parking lot. E aí você já sabe que a forma negativa basta encontrar o meu auxiliar, ou meu verbo to be, ou o verbo principal, e transformar ali na sua negativa. Nesse caso aqui eu tenho to be, are. Então o negativo, are not. Pergunta, are vem para frente. Nesse caso, are é o meu verbo principal, é o verbo to be. Negativo de are, aren't. Pergunta, are there? Inverteria a posição. Mais um exemplo. My birthday is in July. Mas aí você vai pensar assim, peraí, Tom, não faz sentido agora. Porque você disse que in é de dentro. O meu aniversário é dentro de julho? Se você parar para pensar, você não precisa ter um espaço físico, certo? Dentro daquele mês, o mês começa, o mês termina, certo? Então, dentro daquele período, é isso. E outro ponto também que a gente pode memorizar é que antes de meses, sempre utilizaremos o in, ok? Então, in sempre antes de meses, certo? Então, in ele vem nessa conotação. Tá bom, Tom, entendi. In é de inside, que significa dentro. Perfeito. E o at? Quando que a gente usa o at? At, for things or objects in a specific place, in general, not focusing on the interior place. Então, quando a gente está falando de um lugar, de um modo geral, de um modo amplo, vamos utilizar o at e não o in. Me dá um exemplo, Tom. Ok. I am at school. Eu estou na escola. Em que lugar da escola? Dentro da escola? Na porta da escola? Dentro de uma sala de aula? Não importa. Eu quero te dar uma referência. I am at school. Eu estou na escola. Com que finalidade? De estudar, por exemplo. Próximo exemplo. My father is at the office. Está no escritório. Em que lugar do escritório? Não sei se ele está na sala dele, não sei se ele está na recepção, não sei se ele está no prédio. Eu sei que ele está ali, ó, no escritório, ok? No prédio, de repente. At the office. É uma referência. Mais um exemplo. We are at the airport. Nós estamos no aeroporto. Não quero dizer que eu estou dentro do aeroporto. De repente eu estou na portaria. De repente eu estou chegando. De repente eu estou no saguão. Certo? We are at the airport. Não especificamente dentro daquele ambiente ao qual eu estou mencionando, tá? Então, o at ele é mais amplo, o in ele é mais fechado. Também pensa que o at ele é uma forma tão mais ampla que ele pode ser utilizado como um ponto de referência. Então, eu posso dizer, por exemplo, I am at the airport, I am at the beach, I am at the supermarket, we are at school. Tá entendendo o ponto? Não é especificamente dentro de um ambiente, mas ele te dá como uma referência o local em que você se encontra, tá? O in, ele é mais específico e o at, ele é mais amplo. Foi? Beleza. Vamos falar agora sobre o how many para perguntar quantidades, certo? How many ask the quantity of countable things. Pergunta a quantidade de coisas contáveis. É isso que a gente tem que saber aqui agora.
pergunta. Como estruturar essa pergunta? O how many, ele sempre vai pedir um objeto, tá? Sempre pede um objeto. Então, how many, nesse caso aqui, o meu objeto é students. How many students? How many students? E aí eu continuo a minha estrutura de pergunta. Quantos alunos estão, are, e onde eu quero saber? In a class. How many students are in a class? É uma pergunta específica. Quantos alunos há na sala? There are 20. 20 o quê? 20 students in a class. Mas eu não preciso terminar. Já fica subentendido. Mais um exemplo. How many? Qual é o meu objeto aqui? Books. Eu quero saber quantos livros. How many books estão in your bag? How many books are in your bag? There are 3. O how many é um tipo de pergunta que sempre vai pedir um objeto, ok? E a ordem é exatamente essa. How many, objeto e continua a minha pergunta, certo? Sempre quantidade. Quantos? Sempre quantos. Vamos seguir. Números, revisão, cardinal e ordinal para a gente não falar mais sobre isso. Números cardinais demonstram quantidade de algo. Exemplo, I have 3 books. Essa é a quantidade de livros que eu possuo, ok? A quantidade. How many? Segundo, there are 10 chairs. Há 10 cadeiras, ou seja, a quantidade de cadeiras. Cardinal falam sobre quantidades. Ordinal, eles falam da posição, eles falam da ordem. E aí os números são diferentes. Número 1 vira primeiro. This is my first English class. Minha primeira aula de inglês. Se fosse a segunda, second. Agora se eu falo sobre quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Segundo exemplo. She lives on the third floor. Ela mora no terceiro andar. Eu não falo ela mora no 3 floor. Estaria errado, ok? Estou falando sobre a ordem, sobre a posição em que ela se encontra, certo? Uma revisão bem simples, bem prática, direto ao ponto, para você não esquecer mais. Então, mas eu quero aprender os números ordinais. A gente tem uma aula completa falando sobre os números ordinais dentro aqui do nosso módulo Try e também vai ser revisado em módulos à frente, tá? Módulos anteriores, esse é o módulo principal. E aí nos módulos seguintes nós também teremos uma aula específica para a gente dar uma revisada nesses números ordinais, ok? Alright, vamos seguir então. Vamos ver se você realmente entendeu isso. Vamos lá, desafio, tá? Teremos algumas perguntinhas aqui e o teu objetivo é responder essas perguntas corretamente. Então vem comigo. Primeira pergunta, primeira frase está aqui, ó. Number 1. Tomorrow, eu quero que você complete com don't will, won't e did. Tom, eu preciso de um macete, assim, uma técnica, uma coisa mais rápida para eu conseguir encontrar a minha resposta. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para poder facilitar a minha vida? Eu preciso de alguma coisa assim, ó, para ontem. O que eu posso fazer? Vou te explicar agora um macete. Presta atenção. Número 1. Tomorrow, não preciso nem terminar de ler. Por quê? O que a gente já sabe? Eu tenho aqui a palavra tomorrow, certo? Encontrei o tempo verbal. Que tempo é esse? Tomorrow. Amanhã. Então, a gente olha para as alternativas. O que a gente já pode eliminar aqui de cara? Did. Porque did fala de passado. Então, fico entre A e B. Agora, vamos lá. Don't will e won't. A gente já sabe, aprendemos hoje que o will, ele próprio se torna negativo. Se ele próprio se torna negativo, eu não preciso de um auxiliar junto com outro auxiliar. Então, don't will não existe. Resposta correta, won't. Tomorrow, I won't eat bread and cheese for breakfast. Amanhã, não comerei pão e queijo no café da manhã. Pegou? Macete? Vamos seguir número 2. Olivia is the office with one client. O que nós estamos dizendo? A Olivia está no escritório com um cliente. O que eu preciso encontrar aqui é a minha preposição adequada. On, of e at. O que a gente já pode eliminar aqui de cara? Of, porque of significa de. Então, de não se encaixa ali como uma preposição de lugar. Então, a resposta correta seria at,
Porque eu não sei... o on, ele vai ser utilizado, na verdade, sobre uma superfície, né? Então, on the office não existe. A única resposta adequada seria at. Vamos para o número 3. Antes, né, abrindo um parênteses. Se aqui fosse in, a gente teria ali duas possibilidades de resposta. Tanto in como at. Porque dentro da minha sentença não está especificando se ela está dentro do escritório, não tem nenhuma outra característica que me dê mais um detalhe. Então, as duas respostas seriam corretas, tanto in como at. Vamos para a terceira. How many students are the classroom today? Eu quero saber quantos alunos estão, e agora, in, on ou is classroom today. Se eu estou falando sobre um lugar, the classroom, a gente precisa de uma preposição de lugar. O que a gente elimina de cara? Is, porque is significa é. E além disso, já tem o working, então não pode ter os dois no mesmo contexto. Vamos lá para in ou on. Sabemos que on é sobre uma superfície. E in significa inside ou dentro. Resposta correta, number 3, letter A, in, ok? De inside. Vamos para o número 4. This is my, e aí eu tenho que encontrar ali, ó, English class. Esta é a minha, this is my, e agora eu preciso de, do quê? Eu estou demonstrando, eu tenho ali de opções, 2, second e 3. 2 and 3 fala sobre quantidades. Second fala sobre ordem. Então, esta é minha 2 aula de inglês ou esta é minha segunda aula de inglês? Resposta correta é a letra B. Não precisa nem pensar muito. Vamos para o número 5. At the restaurant, Alex said, I drink juice, not soda. No restaurante, o Alex diz, I drink juice, not soda. Então vamos lá. Vamos observar ali o contexto, certo? Ele está no restaurante e ele fez o pedido dele, ó. I drink juice, not soda. Vamos pensar nas possibilidades. Did se encaixa ali? Primeira coisa. Temos will, want e did. Tom, mas ele tem o said que é passado. Tudo bem, Alex disse. Mas quando que nós utilizamos o did? Numa pergunta. Se eu uso did numa pergunta e ali eu não tenho uma pergunta, elimino o did. Não vai restar dúvidas. Pronto. Vamos ficar entre o will e want. Want é o verbo querer. I want to drink juice, not soda. Faz sentido ele dizer eu quero beber suco e não refrigerante. Porém, por que o want não se encaixa aqui? Porque dois verbos juntos brigam. Eu deveria dizer want to. E na minha opção não tenho to, e na minha frase principal também não tenho to. Assim, a única resposta que se encaixa é will. I will drink juice, not soda. Let's go number 6. Many sandwiches are on the table. Eu tenho que muitos sanduíches estão na mesa? É uma pergunta. E eu já tenho many. Então, eu já elimino how much de cara, porque não posso ter how much e many. How many também não serve, porque eu já tenho many na minha estrutura. Resposta correta, letra C, how. Number 7. Good morning. Today is day at work. Bom dia. Hoje é meu dia no trabalho. Eu tenho first, tenho one e tenho for. Então, o que a gente tem de opções? Quantidade e ordem. Nós estamos demonstrando, hoje é meu um dia no trabalho ou hoje é meu primeiro dia no trabalho? Resposta correta, letra A. Today is my first day at work. Number 8. They study English tomorrow evening. Opa, que legal, olha só. Tem aqui a palavra tomorrow, que indica futuro, amanhã, tomorrow. Então, eu tenho nas opções will, does e did. O que a gente elimina de cara? Did, porque é passado. Does é presente. E também não poderia dizer they does, correto? Resposta correta, will. I will study English tomorrow evening.
Tom, mas nem precisava dessa explicação toda. Eu já entendi que o will é futuro, que o did é passado, que o does é presente. Perfeito. Mas, de repente, numa avaliação, você precisa estar sendo testado. Qual é a tua linha de raciocínio? Por isso que eu estou pensando com você, tá? Então, quando você se deparar com uma questão nesse sentido, o que você pode fazer? Faz essa linha de raciocínio, certo? Olha ali, analisa a questão, vê as possibilidades que você vai encontrar a resposta correta. Vamos para a próxima atividade, atividade 2, agora para a gente fechar. E eu quero que você transforme essas frases, tá? A primeira, I will study English tomorrow, eu quero ela na forma negativa. Qual seria a forma negativa? De I will not, ou I won't. I won't study English tomorrow. Let's go number 2. There are 10 students in a classroom. Quero que transforme numa pergunta. There are. Primeira coisa que a gente identifica. Tem o verbo to be, are. Então é ele que vem para frente. Are there 10 students in a classroom? Simples assim. Percebe que você não precisa nem gastar muito neurônio? Não precisa nem pensar muito. É só analisar a estrutura que você já tem. Número 3. We will drink juice. E eu quero que você adicione evening. We will drink juice. Preposição in a evening. We will drink juice in the evening. Let's go number 4. She will eat bread and cheese for breakfast. Eu tenho will e eu quero transformar no negativo. Beleza. Qual é o negativo de will? Won't. Ele próprio se torna negativo. She will not. She won't eat bread and cheese for breakfast. Let's go number 5. There is one sandwich in a bag. Opa, eu quero transformar numa pergunta. Então, o que eu olho primeiro na minha frase? Se eu tenho ali algo que me deu uma luz. E olha só, eu tenho. There is é o verbo to be. Se eu tenho o verbo to be e é para transformar em pergunta, ele vem lá para frente. Is there a sandwich in a bag? Simplesmente isso. Só joguei o is lá para frente, porque o verbo to be é assim. Ele próprio se torna a interrogação. Ele se torna negativo, não preciso nem raciocinar muito. Tá ali óbvio para você. 6. Tomorrow I won't work. Então amanhã eu não vou trabalhar. A atividade pede para você reescrever na forma afirmativa. Então, se eu tenho uma negação, eu preciso entender de onde que veio essa negação. Won't. Won't é o negativo de will. Então, basta fazer a retroversão. He'll write in affirmative. Qual o oposto de won't? Will. Tomorrow, I will work. Simples assim. Let's go number 7. He will be in the office at 9. Eu quero que transforme em uma pergunta. E aí a gente olha a nossa estrutura, o que nós temos ali para utilizar. Eu sei que he will be, ele vai estar. Opa, eu tenho will. E eu sei que para transformar numa pergunta, a minha pergunta vai iniciar com will. Pergunta, então, correta. Will he be? Estar ou estará. Will he be in the office at 9? Simples. Peguei o will e joguei lá para frente. Foi? Vamos seguir para 8. This is your third English class. This is your third English class. O que a gente vai olhar? Olha para a estrutura. O que você tem ali? Esta é a sua terceira aula de inglês. E eu quero uma pergunta. O que a gente vai observar? O que a gente tem ali para poder nos ajudar? Temos is, que é o verbo to be. Se é uma pergunta, verbo to be vem para frente. Is this your third English class? Simples assim. Simple like this. Bom, essa foi a nossa atividade. Contextualizamos então um pouquinho de tudo que a gente aprendeu, principalmente o nosso foco de verbo to be, né? Os auxiliares, will ali. Revisamos um pouquinho de did, does. E essa foi o nosso aulão sobre esse assunto. Eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha conseguido aprender algo, né, com essa aula. E se você conseguiu aprender, deixa um comentário aqui abaixo dessa aula para a gente saber se foi interessante para você. Combinado? That's it, my friend. Se você quiser mais informações, quiser aprender mais, temos um simulado para você poder praticar todo esse conteúdo aqui. Ele vai ser enviado no seu grupo de alunos ou diretamente no seu WhatsApp, ou vai ficar aqui abaixo em algum lugar. Yes? That's it, my friend. See you next class.